Seja bem-vindo a mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 28 de dezembro. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever, para a gente continuar crescendo por aqui. Já passamos 200 mil inscritos e ativa as notificações também para você não perder nenhum conteúdo. E não esquece que no final do vídeo eu deixei lá as grandes probabilidades para você. Não é um canal de dicas, eu não dou palpites por aqui. Mas como vocês me pedem muito, eu deixei lá grandes probabilidades de over HT, 1,5, 2,5, ambas marcam. Beleza? Então vamos embora para o vídeo. A minha primeira intenção de trabalho nessa quarta-feira é acompanhar o vice-líder da Escócia Rangers contra o Motherwell, uma odd extremamente esmagada para trabalhar. A gente tem que ter aqui alguma metodologia específica. Eu tenho para trabalhar essas odds baixas, eu até marquei aqui já a possibilidade de trabalhar back ao Rangers, mas essa odd se justifica pelo desempenho do Rangers. É o segundo melhor mandante da competição com 8 vitórias em 9 jogos, está invicto assim como o Celtic, e tem a melhor defesa da competição em casa, só tomou 5 gols. Mas, apesar de parecer um cenário perfeito, algumas coisas me preocupam aqui. Primeiro, o Rangers concedeu, nas últimas 10 partidas ele concedeu em 8, é um time que tem tomado gol com frequência, tá? Outra coisa, o Motherwell, apesar de estar em nono colocado aqui, no geral, como visitante, ele é um time que está em quarto, ele tem 4 vitórias em 9 jogos, tá? Isso me preocupa um pouco porque ele tem um número a menos só de vitória do que o próprio Rangers quando o Rangers vai fora de casa. Outra coisa interessante, a gente pode ver aqui no PDF de apoio, né, se você não tem acesso, o link está aqui embaixo, a gente tem o Rangers saindo na frente em 67% das vezes. Isso é um dado interessante para você que vem buscar alguma coisa a favor do Rangers no primeiro tempo. Qual que é o problema? Como eu te falei, o Rangers tem tomado gol com frequência, né? Em 56% dos jogos apenas ele fica sem sofrer gols, tá? Não falhou em marcar nenhuma vez, e a gente olha aqui o desempenho do Motherwell, é um time que marcou primeiro em quase 60%. Então essa é a situação que mais me preocupa, é o Rangers sofrendo o primeiro gol. Não me preocupa tanto o fato do Rangers buscar uma recuperação, porque se ele venceu 8 das 9 partidas que disputou, e ele saiu na frente apenas em 67%, quer dizer que em 33% das vezes que ele saiu atrás, na quase maioria delas, aliás, na maioria delas, na totalidade, ele buscou pelo menos um empate, e em algumas delas ele buscou a virada. Então é um time de recuperação, é um time que se sair atrás ele busca uma recuperação, quase sempre, né? Mas é um time que tem sofrido gol. Então, se você tem uma estratégia para buscar o primeiro gol do Rangers, obviamente você não quer tomar o primeiro gol do Motherwell. Então você tem que ficar muito concentrado aqui na leitura, tá? Uma coisa que me chama bastante atenção é isso aqui, ó. O Rangers e o Motherwell têm bons desempenhos no primeiro tempo. Eu sou um cara muito focado nisso daqui. Eu sempre gosto de estar, na maioria das vezes, a favor do time favorito no melhor desempenho que ele tem nos tempos. Então, por exemplo, o Rangers ele tem um desempenho bom no primeiro tempo? Não tanto. Ele não venceu tanto, metade, né? Empatou e perdeu 22%, mas eu tenho um adversário que também venceu quase 50% das vezes. Então, apesar de eu ter um desempenho ok do Rangers, o meu adversário ele tem um desempenho muito bom. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Se eu for trabalhar de fato esse back Rangers, talvez o primeiro tempo seja um pouco mais conturbado. Então eu preciso de uma leitura ainda melhor do Rangers para poder confirmar esse back. Agora, quando eu puxo aqui para o segundo tempo, eu já tenho um Rangers muito mais dominante, muito mais forte, e eu tenho um adversário muito pior. Então, se eu tivesse que listar uma possibilidade de trabalhar back Rangers, se eu tiver um jogo empatado no primeiro tempo, muito provavelmente eu vou tentar buscar esse primeiro gol do Rangers ou essa vitória do Rangers no segundo tempo, porque eu tenho um Rangers muito mais avassalador, é um time que só tomou um gol em 9 jogos, né? Marcou 16, venceu 89% dos jogos no segundo tempo, e eu tenho um adversário que vence pouco, que marca pouco gol, que toma bastante gol, então eu tenho aqui um cenário mais favorável para buscar essa vitória do Rangers no primeiro tempo. Outra coisa que me parece muito provável, né, é um gol de cabeça do Rangers, seja de escanteio, seja de bola parada, porque eu tenho aqui o Motherwell sofrendo bastante nessas duas funções. Então é muito provável que o Rangers consiga, apesar de ser um time que também sofre de escanteios, mas o Motherwell não marca tanto, o Rangers é um time que marca bastante nessa possibilidade. Eu vejo um jogo com muita cara de pelo menos 2 gols, né? O Rangers marcou em todos os jogos dentro de casa, o Motherwell marcou em quase 90% dos jogos fora de casa, né? Em 100% dos jogos que ele jogou fora de casa, teve pelo menos um gol. Me parece um jogo pelo menos para over 1,5, na minha opinião. E outra coisa que a gente pode fechar aqui esse jogo é o seguinte: o Rangers ele tem um pouco de desatenção nos primeiros 10 minutos, ou seja, é um time que a bola rola, ele costuma tomar um primeiro gol, só que eu tenho aqui um adversário que não marca tanto.
Então pode ser que nesses primeiros minutos o Rangers não sofra tanto, ele acabe pressionando mais o adversário. Não é um time que marca tanto nos primeiros minutos, mas é um time que pressiona mais o adversário. E aquela estatística do segundo tempo aparece muito claramente aqui, ó. O Rangers é um time que, depois dos 50 minutos, ele marcou 66% dos seus gols dentro de casa, tá? E o time do Motherwell é um time que, a partir do minuto 40, né, praticamente o fim do primeiro tempo para o segundo, ele tomou 73%. Então é muito provável que a gente tenha um Rangers marcando gols aqui no segundo tempo. E parece ser um jogo ainda mais aberto no segundo tempo, porque o Motherwell também é um time que marca bastante na segunda etapa. Beleza? Os principais jogadores estão aqui, né? Para você que tem acesso ao PDF, você pode ver de todos os jogos. Aqui o Kolak com 11 gols, o Taverners, que tem 6, e o maior assistente é o Ryan Kent. Então vou ficar de olho nessa possibilidade de trabalhar a favor do Rangers no primeiro tempo, com essa possibilidade de o Rangers massacrar no início, mesmo ele tendo ali um pouco de desatenção. Parece que o Motherwell não sai tão bem assim no início dos jogos fora de casa, então posso buscar esse massacre inicial do Rangers se der certo, né? Caso não seja uma leitura muito clara, eu prefiro ficar de fora porque a gente tem essa incidência do Rangers sofrer gol com alguma frequência. Se eu tenho o Rangers perdendo, eu tenho uma possibilidade muito grande do Rangers buscar essa recuperação. Aí você tem que trabalhar com essa questão do preço, né? Nem sempre o preço vai estar tão favorável para a tua metodologia. E se ele não estiver vencendo ainda e for para o segundo tempo, aí você tem um Rangers muito forte no segundo tempo podendo vencer esse jogo. Beleza? Outra partida da Escócia que eu quero observar é o Celtic, o líder do campeonato, com 9 pontos de distância para o vice-líder Rangers contra o Hibernia. O único problema desse jogo é que os horários vão conflitar, né? O Rangers começa às 16h45, 15 minutos depois eu já tenho o início do Celtic. Talvez, caso eu tenha um Rangers um pouco mais abaixo, não apresentando um futebol que eu gostaria na leitura, eu foque no Celtic, tá? Porque também é um time muito forte. Vamos lá. Como visitante, tem quase os mesmos números do Rangers, né? São 8 vitórias em 9 jogos, como a gente comparou o Rangers agora há pouco. Tem 8 gols sofridos, é a melhor defesa da competição fora de casa. E o Hibernians, apesar de no geral aqui ele está em sétimo, como mandante ele tem 5 vitórias, só perdeu 2 vezes. Então, um adversário bem difícil. As últimas vezes que se enfrentaram, o Celtic levou melhor em 4, em uma houve um empate, e o Celtic vem de 5 vitórias seguidas aqui, tirando a goleada que sofreu para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Foram 5 vitórias seguidas do time do Celtic, dá para ver aqui, ó. E o Hibernia é um time que perde muito pouco, tá? Vamos dar uma olhada no PDF. A gente tem 89% das vezes que o Celtic joga fora de casa, ele sai na frente do placar. Cara, isso para quem busca um back com uma odd aqui de 1,40 é muito bom. O Celtic é um time muito confiável. É claro, a gente tem que levar em consideração que o Hibernia é um bom adversário. Olha só, ele saiu na frente em metade das vezes que ele jogou dentro de casa e ele venceu metade das partidas. Então sim, o Celtic, ele vence bastante, ele está invicto, se eu não me engano aqui, não, ele perdeu uma partida apenas fora de casa, ele não está invicto, mas ele venceu 89% delas, ele saiu na frente em quase 90% e ele falha pouquíssimo em marcar. Porém, de novo, assim como na questão do Rangers, a gente tem um adversário um pouco traiçoeiro. Então sim, a possibilidade de trabalhar um back Celtic é muito tentadora, já vou marcar aqui também no radar esportivo. Eu estou usando o radar esportivo, né, desde o ano passado, se eu não me engano. Então eu já marquei aqui a possibilidade de ficar de olho nesse back Celtic. Mais ou menos é o mesmo cenário de leitura que eu vou buscar no Rangers, tá? Porque são dados muito parecidos, são equipes que jogam muito parecidas, são equipes que buscam muito facilmente a recuperação. Se sair atrás, eles conseguem buscar. Então o Celtic também é um time que passa ainda mais confiança, porque é o líder da competição e geralmente quando pega o Hibernia leva a melhor, tá? De novo a questão de primeiro e segundo tempo. Nesse caso aqui, a gente tem o primeiro tempo do Celtic, por mais que não seja espetacular, ele é um primeiro tempo melhor e mais acentuado do que o Hibernia. Então eu destacaria o primeiro tempo do Celtic, com 2 gols sofridos apenas, 11 gols marcados, e o Hibernia, apesar de ter tomado poucos gols, também marca pouco, tá? Por que eu prefiro o Celtic no primeiro tempo do que no segundo? Porque no segundo, apesar do Celtic crescer muito e marcar 18 gols, eu tenho o Hibernia que também cresce muito, que ganha bastante, quase o mesmo número do Celtic, e é um time que passa a marcar um pouco mais. Então eu vejo duas equipes jogando mais futebol no segundo tempo e não vejo um desnível tão grande, apesar do Celtic ter obviamente um elenco maior. Então talvez aqui o Celtic no primeiro tempo seja um pouco mais avassalador, tá? Em relação a gols de cabeça, bola parada, também a gente tem uma incidência muito grande da possibilidade do Hibernia tomar gol de escanteio de bola parada do Celtic, já que o Celtic marcou
10 gols de escanteio nessa temporada e 6 gols de cabeça. E o time do Hibernia sofreu 6 gols de cabeça aqui vindo de escanteio. Mas o Celtic é um time que também toma um pouquinho de gol de bola parada e o Hibernia também é um time muito forte de cabeça, inclusive marcou mais de cabeça do que o próprio Celtic. Então as bolas aéreas desse jogo precisam ser observadas com mais carinho. Também me parece um jogo com uma possibilidade pelo menos de 2 gols, tá? 100% de over 0.5 nesses dois, 89 de 1.5 do lado do Celtic, 75 do Hibernia. Também me parece um jogo com uma tendência interessante para gols no HT. E se a gente puxar aqui os dados dos momentos dos gols, engraçado, o Celtic ele não marca tantos gols assim no primeiro tempo, assim, com um número avassalador, né? O maior número de gols marcados pelo Celtic aqui são nos minutos finais. Mas o time do Hibernia costuma sofrer um pouquinho nos primeiros minutos e é isso que a gente precisa, né? Olha só, isso aqui é um dado muito interessante. O Celtic marca, pelo menos aqui, ó, vou puxar até 1 minuto 30, tá? Que geralmente é aquele back padrão. O Celtic marcou 26% dos seus gols até 1 minuto 30, tá? Quando é no quesito sofrer, ele só sofreu 8%. Então é um time que é um pouco mais sólido no primeiro tempo, toma mais gol no segundo, olha só. No segundo tempo ele toma quase 85% dos gols, mas ele é mais sólido no primeiro tempo e também tem uma tendência de marcar, de sair na frente aqui nos primeiros minutos. Tomara que isso se confirme para que eu esteja a favor. Beleza? Então, Celtic Rangers, duas leituras mais ou menos parecidas para o que eu vou buscar. A única diferença aqui é o segundo tempo do Rangers é mais forte em relação ao adversário do que o Celtic. Eu prefiro o Celtic em relação ao Hibernia no primeiro tempo. A terceira partida do dia que eu quero acompanhar é o líder PSG na França contra o Strasbourg. O PSG é o único time da França que eu tenho trabalhado, para ser sincero. Ele varia muito em relação à constância de vontade de jogar, né? Como essa questão do foco na Liga dos Campeões, tem alguns jogos que ele deixa um pouco a desejar, entra com um time um pouco mais misto, vai recuperar o jogo depois só lá no segundo tempo, às vezes sai atrás, tem que buscar recuperação, às vezes não está com tanta vontade, não dá um padrão tão grande, mas apesar disso tudo, é um time muito forte, né? A gente não vai ter provavelmente o Messi e o Neymar, que estão aí de folga por conta da Copa do Mundo, mas o Mbappé pediu para retornar, então é um time que provavelmente vai ser muito forte aqui contra o Strasbourg, que não está bem das pernas, tá? A gente tem aqui, não nem aparece no monitor, estou com o monitor um pouco maior aqui, ele é o 19º em 20 times, e o PSG é o líder, tá? Então o PSG é o terceiro melhor mandante, né? Não tem 100% de aproveitamento como o LAN, mas tem invencibilidade aqui de 6 vitórias em 7 jogos. Como visitante, o Strasbourg, agora vocês estão conseguindo ver, tem apenas uma vitória, tá? Sinceramente, já encaminha para outra possibilidade aqui de trabalhar a favor. Vou marcar já a possibilidade de trabalhar a favor do PSG, ou seja, eu tenho 3 times já onde eu vou buscar a leitura para estar a favor, muito provavelmente no primeiro tempo. Falando no PDF de apoio, a gente tem 71% das vezes o PSG saindo na frente nesse primeiro tempo, né? Ou seja, eu tenho um indício muito forte de que eu tenho um PSG saindo na frente, marcando o primeiro gol e me dando uma possibilidade de lucro se eu tiver leitura para estar a favor. O Strasbourg vence pouco, sai pouco na frente, é um time que sofreu gol em todos os jogos que disputou fora de casa e falhou em marcar pouco, ou seja, é um time que pode preocupar, pode incomodar o PSG. Para você que busca cenário de gols pode ser um jogo interessante, mas para você que busca uma tranquilidade maior, uma leveza maior no seu trade, na sua entrada, talvez considerar uma leitura de jogo antes de fazer uma entrada pré-live pode ser interessante, para saber se o PSG mesmo com os desfalques está jogando isso tudo e se o Strasbourg já não está incomodando desde o início, porque é uma equipe que perde, que é ruim, mas que marca. Então, não sei se em qual momento do jogo propriamente o Strasbourg vai incomodar. Pelo que a gente tem aqui na estatística, o PSG deve massacrar no primeiro tempo, né? Se jogar com vontade. A Champions agora só volta em fevereiro, então o PSG, se eu não me engano, pega o Bayern. Pode focar um pouquinho mais no campeonato francês, tá? Venceu 71% dos primeiros tempos, perdeu pouco, tomou pouco gol e marcou relativamente uma quantidade residual de gol, ou seja, não é um time que fica aplicando goleada no primeiro tempo o tempo todo, tá? O Strasbourg é um time que vence pouco, perde muito, ou seja, o Strasbourg perdeu a mesma quantidade do que o PSG vence, tá? Então é uma tendência de que o PSG vença esse primeiro tempo, mas é um time que marca gols, apesar de sofrer bastante. Então é isso que me preocupa, tá? Muito foco na leitura aqui. O segundo tempo do PSG também é melhor, né? O PSG também é melhor que o Strasbourg, mas é aquela coisa. Se eu tivesse que escolher um momento, principalmente, né, um momento crucial para estar a favor do PSG, eu acho que o primeiro tempo ele é bem mais forte em relação ao adversário do que o segundo tempo, tá bom?
Em relação aqui a gols de contra-ataque, isso me chama muita atenção. O PSG é um time muito veloz. Então, se eu tenho o PSG na frente, né, por mais que o Strasbourg não tenha tomado tanto gol, aliás, ele não tomou nenhum gol de contra-ataque ainda, mas se eu tenho o PSG na frente do placar e o Strasbourg se lançando, eu tenho um PSG que marca muitos gols de contra-ataque e é muito provável, principalmente se o Mbappé estiver em campo, que o PSG consiga marcar, consiga ampliar nos contra-ataques. Não é um time que marca tanto de cabeça, o Paris Saint-Germain, e a gente tem aqui um time do Strasbourg que sofre bastante de cabeça, de escanteio, mas o PSG não é um time que tem feito tantos gols assim nesse fundamento. Também me parece um jogo com pelo menos 2 gols e tudo mais, aquela coisa toda, mas o meu foco aqui vai ser ficar de olho no PSG, principalmente no primeiro tempo. Aqui a gente tem uma incidência, olha só, a quantidade de gols feitos pelo PSG no final do jogo me indica muito aqui uma possibilidade de contra-ataque. Esses gols sofridos também me indicam uma possibilidade tanto de contra-ataque como de desatenção. É um time que às vezes já construiu o resultado e está focado já no próximo jogo, então isso é um pouco normal, mas tomar 44% dos gols aqui no meio aliás, quase que no início do segundo tempo, é um número chamativo, tá? Fica de olho nesse cenário aqui que pode ser interessante. O Strasbourg toma bastante gol no fim do primeiro tempo para o início do segundo e nos finais de jogo, muito provavelmente aqui nas questões de contra-ataque. Os principais jogadores, vocês já sabem, o Mbappé, o Neymar e o Messi não vão estar, mas o Mbappé provavelmente estará por ali, tá bom? Então, meu foco também é ficar de olho nessa possibilidade de back ao PSG. 3 odds esmagadas até agora, na verdade a odd do Celtic é um pouquinho melhor, porque ele está jogando fora, se fosse em casa estaria esmagada também, mas bastante foco na leitura. O grande problema desse horário das 17 horas é a quantidade de jogos. Teremos 3 jogos, Celtic, PSG e agora o Manchester City. O City vai jogar com o Leeds, a gente tem o City aqui em terceiro lugar na Premier League com a vitória do Newcastle por 3-0. A gente tem o City caindo para a terceira colocação, mas ainda em perseguição, afinal tem ali um jogo a menos que o Arsenal e também tem 2 jogos a menos do que o Newcastle, em perseguição ao líder Arsenal que virou para cima do West Ham, estava perdendo de 1-0, venceu, se eu não me engano, por 3-1. Então a gente tem o City pegando o Leeds. Algumas coisas são bastante favoráveis aqui. Primeiro, de novo, cenário de super favorito, a gente só tem a possibilidade, pelo menos para mim, tá, de trabalhar a favor, então é mais um time que eu vou em busca dessa leitura. Talvez, óbvio, são 3 jogos ao mesmo tempo, Celtic, City e PSG, talvez eu não tenha leitura nos 3, muito provavelmente eu vou ter um só ou em nenhum, mas o meu foco vai ser encontrar um padrão e depois que eu encontrar, eu vou desfocar nos outros 2 jogos, tá? Muito provavelmente nisso. Não sei se vai ser no City. A gente tem um City muito forte no início do jogo. Se eu puxar aqui o PDF de apoio, a gente vai ver que o City é um dos times que mais sai na frente de todos os times que a gente comentou por aqui, tá? Então, é um time muito forte que costuma abrir o placar com bastante frequência, tá? Isso ajuda bastante. Mas tem algumas coisas que não me agradam. Eu já vou falar para vocês. Primeiro, a gente tem o City como visitante, que não é um excelente visitante dessa competição ainda, né? Para um time tão forte nos pontos corridos, o City ainda não engrenou fora de casa. São apenas 3 vitórias, 50%, tá? É a melhor defesa da competição? Não. É a segunda melhor defesa atrás do Arsenal, né? Depois tem o próprio Newcastle. Como mandante, o Leeds não assusta tanto, tá? Então o meu problema maior aqui é com algumas deficiências do City do que propriamente com o adversário. E uma coisa que me preocupa muito é isso daqui, ó. O primeiro tempo do City tem sido desse jeito. É um time que vence pouco e que empata muito e que marca poucos gols. Então eu tenho o próprio Leeds que vence ainda menos, marcando mais, né? Então isso é uma coisa que me preocupa um pouco. O City não entrar tão concentrado, não entrar com um volume tão grande de jogo, isso obviamente não me colocaria dentro do mercado, tá bom? O melhor momento do City, se puder comparar, também é o melhor momento do adversário, né? A gente tem um City mais forte, vencendo mais constante, só que eu tenho também um Leeds sofrendo menos gol, marcando mais, vencendo bastante, quase 60%. Então esse é um jogo quase que de xadrez. Eu tenho um momento, apesar de ser um excelente time com uma tendência grandíssima de vencer, com uma odd de super favorito, e que costuma sair na frente quase sempre, é um time que não tem jogado bem fora de casa, não tem jogado bem nos primeiros tempos fora de casa, tá? É um time que tem crescido mais no segundo tempo. Então muito cuidado com isso, porque isso vai exigir muito mais da tua leitura do que da tua confiança no time, do que da tua crença que ele vai vencer, né? Às vezes você vai conseguir explorar muito mais o mercado e extrair muito mais lucro se você prestar atenção no jogo
e não na camisa. Por quê? A gente pode ter um City começando com uma odd esmagada, como ele está, e você pode ter o City jogando mal, uma desvalorização da odd, e você conseguir encontrar um bom momento do City jogando bem para trabalhar às vezes com uma odd mais alta. Tá? É bem melhor, né? Principalmente se você faz trade. Você encontrar um momento melhor do time ao invés de ficar confiando que ele vai vencer porque ele é o segundo, terceiro, né? Porque ele é o melhor time de pontos corridos, blá blá blá. Principalmente aqui, no que os números estão te mostrando, a gente tem um City crescendo mais no segundo tempo, não jogando tão bem no primeiro. Então, muito cuidado com esse trabalho no City no primeiro tempo. Tem que ser muito atrelado à tua leitura de jogo, tá bom? O último jogo do dia que eu vou ficar de olho é o Porto com o Arouca. De antemão, talvez eu já fique um pouco mais receoso de trabalhar com essa odd ainda mais esmagada do Porto, é a odd mais esmagada do dia dos times que eu pretendo trabalhar. Mas a gente tem realmente um Porto muito melhor do que o Arouca. Eles se enfrentaram assim pouquíssimas vezes nos últimos tempos, porque o Arouca passou vários anos nas divisões inferiores. A gente tem aqui 21 e 22, provavelmente Copas, né? E a gente tem o 17, 16. Então o Porto tem levado a melhor. Nos últimos 4 jogos o Porto venceu sem tomar gol, mas em 2016 o Porto perdeu para o Arouca por 2-1. É uma incidência de vitória muito grande do Porto. O Porto está a 8 pontos do Benfica. Como mandante, só tem uma derrota. Teve 3 gols sofridos apenas. É um time muito sólido. E o Arouca, como visitante, tem 2 vitórias apenas em 6 jogos. O que mais me chama a atenção com essa odd esmagada seria a vitória do Porto no primeiro tempo. Olha só, o Porto tem 83% de vitórias nesse primeiro tempo contra 17% de vitória do Arouca. Então, para uma odd tão esmagada do Porto no FT, talvez se você explorar alguma coisa no HT pode ser interessante, tá? Se você trabalha match odds no HT, se você tem alguma estratégia para isso, eu acho que o Porto no segundo tempo ele é muito forte. É óbvio que as estatísticas se repetem, né? Olha isso daqui. O Porto também é muito forte no segundo tempo, ele marca um pouquinho menos de gol só e sofre um pouquinho mais, mas mesmo assim, contra o Arouca tem sido forte tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a possibilidade até numa goleada, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Porto, não sei se ele tem goleado assim com bastante frequência, ó. 4-0 no Vizela, 2-0 no Gil Vicente, se pegar só os dentro de casa, 4-0 no Paço, talvez até uma possibilidade de trabalhar esse back ao Porto no mercado de goleada, talvez um pouco mais exótico se você tem metodologia para isso, mas é muito provável que o Porto saia vencedor aqui, é um time que sai na frente com muita constância. Deixa eu pegar aqui no PDF, foram 83% das vezes que ele saiu na frente e na maioria das vezes ele vence o primeiro tempo, tá? Então, vitória no Porto no primeiro tempo, gol HT, goleada do Porto, pode ser interessante com essa odd tão esmagada. Para mim, em relação a match odds, fica um pouquinho puxado, tá? Então, talvez eu seja mais um observador aqui do que propriamente esteja dentro do mercado.